Qual a avaliação desse jogo? Olha, ruim o resultado, o jogo em si bom, né? O time de novo mais uma vez se apresentou bem, na minha opinião, né? Nós tivemos o comportamento que nós tivemos em outros jogos, claro, talvez um pouco impreciso num passe aqui, numa jogada individual ali, né? E coletivo da mesma forma, mas aí é o alto nível que é o normal, né? Já dizia isso para os nossos jogadores, a diferença do Bahia para o Vasco, que o Vasco além de jogar é um time que se dispõe a marcar mais, tem um cumprimento tático maior, né? E aplicado, então parecido com o nosso. E tem alguns jogadores individualmente que a gente sabe da qualidade deles, né? Mas mesmo assim, na minha opinião, é um jogo igual e o Londrina desperdiçou a chance de empatar o jogo, teve isso no primeiro tempo, depois no segundo tempo a gente pressionou com bolas aéreas, teve algumas outras oportunidades que eu disse, faltou uma precisão de um passe final, de uma aproximação, né? De uma jogada mais ousada individualmente, né? Mas numa conjuntura o resultado foi muito ruim, mas a equipe se apresentou muito bem de novo. O gol de falta é uma fatalidade, Tencati? Olha, são coisas que acontecem, né? E vai fazer o quê? Temos que continuar. Tencati, a saída do Keilson no intervalo, a entrada do Itamar, natural também? Não, natural é as tentativas que você faz, né? Eu acho que até por conta do jogo estava muito com choque, né? E aí muito marcação e forte, e choque, então a gente pensou o quê? O Itamar tem mais essa característica, no entanto que no início da jogada que ele já entrou, ele mostrou isso aí, né? Escorou uma, girou bem, tentou uma jogada e depois começou a limitar um pouco mais por causa do cartão que tomou cedo também, e aí que eu digo, né? É fácil pro árbitro dar uma advertência daquela para punir o goleiro, para punir o Rodrigo antes, para punir outras situações que o Vasco o tempo todo valorizou a reposição de bola, demorando, nitidamente fazendo um antijogo, e ele demorou até o final do jogo para fazer a aplicação do que é a regra, né? E aí dá o cartão num momento desse, o atacante teve choque, caiu. Né? Então, disciplinarmente muito ruim, né? Na minha opinião, porque é confuso nesse sentido. Um cartão aqui, um cartão ali, o Jô aqui mesmo ele deu o cartão, depois uma jogada em cima do Jô no meio campo, a mesma coisa, não deu, né? Então muito confuso nesse sentido, indeciso no que fazer. Mas paciência é o peso que se acontece por algumas vezes de situações de camisa, né? Então isso nós já sabemos que acontece, é o normal, mas a gente também não pode se lamentar, acho que a gente jogou, se foi um dia talvez tão criativo do time, mas nós enfrentamos uma grande equipe e o jogo se definiu em detalhes, infelizmente o detalhe que provocou até a nossa derrota. Eu gostaria que você comentasse as mudanças que você fez em função do primeiro tempo estar perdendo, com a entrada do Netinho, do Itamar e também do Marcelinho. Não, as mudanças eram no sentido de manter aquilo que vinha sendo feito no sentido de ofensividade, né? Então o Neto para melhorar o passe, no tanto que o Neto teve 2 bons passes para poder de metidas de bola, é um jogador com essa característica, bola parada, também, então para mudar até a característica, e o Marcelo pelo Paulinho da mesma forma, porque o Paulinho perdeu, né, aquele encanto que estava no primeiro tempo, até começou bem, e o Marcelo justamente foi para provocar isso aí, mas não foi as substituições que derivaram isso, o jogo era muito equilibrado, então faltou um pouquinho mais na conjuntura coletiva e individual para que se tornasse positivo, né, tudo o que ocorreu, né, como do Itamar da mesma forma, mudar a característica. Então, na verdade, a gente não mudou o sistema de jogo e mudamos a característica. Agora, só se eu tirasse zagueiro para ficar mais ofensivo ou Germano para ficar mais ofensivo. Germano, Itamar e Luizão agora estão fora. Estão fora. A partir de amanhã, que já pensei ali já, né? Eu já tive que fazer relação, porque amanhã 9h30 da manhã a gente já sai de viagem, né? Então é improvisar, né? Uma coisa que eu não gosto muito, mas nós vamos ter que improvisar. Segue sem o Matheus, então? Segue sem o Matheus? Não, o Matheus tá lesionado, tá contratura, tá uma semana fora. Então, nem quando é contratura, é lesão, 1 grau 1, né, 5 milímetros, então, infelizmente não tem jeito. Nem ele, nem Marcondes, nem o retorno de mais ninguém. Então, é improvisar. Quem você tem em mente, Tencati? Não dá pra dizer e também não vou dizer, até por conta que o adversário tá atento lá, né? Eu vou ter uma carta na manga aí. Ô, Tencati, pelo bolo que tá o campeonato em termos de pontuação, é uma derrota que o time, por exemplo, saiu aplaudido, não fez uma partida ruim, teve essa infelicidade do gol. O que mais pesa é realmente na tabela, já que poderia... Claro, e ao mesmo tempo do adversário, né? Então se você ganha pontos do Vasco, é uma diferença muito grande, porque é um time que vai ter isso aí, vai confrontar fora, dentro de casa e vai pontuar, sempre vai estar brigando mais em cima, né? Por conta de tudo, o que cerca essa equipe, né? Então a gente tinha essa convicção, ganhando deles, nós íamos poder dar um salto e ao mesmo tempo os outros que fossem confrontar iriam ter essas dificuldades. Então ganhar do Bahia foi importante, como ganhar do Vasco hoje era importante. Tencati, essas ausências para o jogo do Luverdense, como é que você avalia isso? Pode dificultar para a equipe?
Olha, é só o jogo que vai dizer, né? É como eu disse, eu não gosto de improvisar, mas nós temos que ter a criatividade, a capacidade de organizar, de trabalhar, e isso que cabe ao treinador e sua comissão técnica, independente do momento que se encontra, as dificuldades que se encontra, cabe a nós e nós temos que valorizar quem vai estar lá, né? Independente das ausências, nós temos que exaltar os jogadores que viajam, dar moral, confiança para que eles façam um grande trabalho e nós possamos trazer pontos lá de Lucas do Rio Verde, pontuando, vencendo ou empatando. Por que essa opção? Por que essa opção de ir amanhã já para o Mato Grosso? Você já imaginou a trajetória de um voo na quinta-feira para jogar sexta? Né? Não dá. Quem sai daqui, igual nós íamos sair, são praticamente 3 horas de voo, 4 horas, dependendo às vezes os translados ali de espera em aeroporto, né, de conexão, até Cuiabá. E depois de Cuiabá para Lucas do Rio Verde é mais 400 quilômetros de chão. Então, ônibus, isso significa 6 horas de ônibus, né? Então, é por isso que nós estamos indo. Cátia, isso sem contar nos animais que atravessam a pista ali também, né? Eu não sei te dizer. Aí, você já está perguntando já de geografia, zoologia. Eu queria saber que assim, a gente tem uma questão da Série B, que a gente tem muitos times assim, alguns no Nordeste, claro, muitos nesse eixo do Sul-Sudeste, e a gente tem, além de Goiás, que é Centro-Oeste também, mas a gente tem muito o Luverdense isolado e o Paysandu também. Seriam essas as suas duas piores logísticas da Série B, Lucas do Rio Verde e Belém do Pará? Olha, a gente tem o Brasil também, que se for o jogo lá em Pelotas também é difícil, porque voa até Porto Alegre, tem conexão em São Paulo, depois tem mais 350 quilômetros de Porto Alegre a própria Pelotas, né? Então tem outros deslocamentos. Quando você tem deslocamento de ônibus é sempre difícil, você não tem aeroporto no local do jogo, né? Então isso que é as dificuldades. Mas é um país continental, é assim na Série A, é assim na Série B, né? Muito reclamam, mas faz parte do jogo, faz parte do trabalho, é o Brasil, é o país continental. O Rondinelli volta? Não, infelizmente, eu acho muito difícil, até por conta não conseguiu hoje, nós não vamos conseguir recuperar, o jogo é sexta, na verdade, porque a gente não está tendo dimensão que o jogo é sexta, nós já estamos pensando assim, sábado, né? O jogo é daqui 2 dias, né? Então é muito curto o espaço, até vai fazer uma ressonância amanhã, então está fora também o Rondinelli, não podemos nem pensar com ele. Cátia, vale a pena uma palavrinha com o Marcelo? Claro que ele tem a cabeça boa, foi uma fatalidade, mas vale a pena uma conversa? Claro, porque eu vejo assim, a gente nunca espera a falha, né? Mas também como atacante de perder o gol. Então a gente, são as divisões de responsabilidade no jogo, né? Como o zagueiro fala, como o lateral não cruza direito, como um meia erra um passe, aquele passe que era para colocar na cara do gol, como o atacante perde o gol. Então eu acho que são as consequências de todos os setores e profissões. Então por isso que a gente trabalha com esse equilíbrio. A gente não pode simplesmente descartar, né, por um motivo, por aquele, né? No entanto, porque a opção do Queiroz começar hoje era isso, que todo mundo, na minha opinião, se colocar de 10 opiniões, tinha que jogar o Itamar, né? Claro que eu vejo isso, mas eu não poderia descartar, porque agora estou sem Itamar, né? E aí eu teria perdido o Queiroz se eu faço isso, porque emocionalmente o cara teria entrado lá para baixo. Então você tem que saber trabalhar com esse lado, porque existe um equilíbrio. Você não pode simplesmente num jogo atirar todo mundo na lata do lixo e num outro valorizar, né, botar no céu, que é o chamado, né? Céu e inferno, e uma hora tudo bem, uma hora tudo ruim. Com você, o volante Silvio virou zagueiro. Tá chegando a hora do Anderson também ter essa oportunidade na zaga, até pelos desfalques que você tem? Não tem pra onde correr muito. Anderson, Gilmar, né, que vai ter que também viajar, já foi convocado, né? E até o Gilmar, até se você me perguntar isso, vinha treinando de zagueiro também no CT, porque com as lesões a gente ia fazer coletivo que sub-20 não tinha zagueiro suficiente, treinou o Jardiel de zagueiro, né? Então por quê? A gente já foi experimentando alguns jogadores naqueles setores ali, porque já sabíamos que poderia acontecer isso, né? Então você tem que ter essa capacidade de prever algumas coisas, de treinar para não estar despreparado, né? Então, pelo menos eu acredito que nós estamos preparados. O Keirson perdeu um gol que geralmente ele não perde, né? Eu até acho que ali o goleiro fez uma defesa fantástica. Eu realmente até comemorei o gol. Assim, fui para comemorar o gol, mas o goleiro pegou um reflexo, tirando ele caindo para um lado, a mão no outro. Então, realmente, o mérito do goleiro ali foi fantástico. Mas é uma bola que ele pegou bem, bom passo do Paulinho. Ali poderia ser um empate, né? A gente teria crescido, mas faz parte. Uma notícia saiu sobre o Keirson, né, Tencati? Na imprensa nacional, Coritiba não, Fluminense, desculpa. Você chegou a saber disso? Procurou alguma informação de se pode ou não acontecer?
O Keyson parece que deu uma entrevista para uma rádio, a Rádio Globo do Rio de Janeiro, onde perguntaram se ele gostaria de jogar no Rio. Ele disse que, claro, é óbvio que todo jogador gostaria de jogar no Claro, Centro. Série A, normal. Mas você viu alguma coisa sobre isso? Não sei, eu tenho conversado com o Keyson direto, com o próprio Simar, que é o gerente de futebol, né, com o presidente, mas não temos nenhuma colocação e nenhuma procura, né? Então, eu acho que o foco está aqui. Viajam Keirson, Wellison e Batata? Não, deve ser mantido o Safira, né? Até por conta que eu tenho feito algumas situações de rodízio com determinados setores e dado 2 jogos seguidos, né? Até para de repente o jogador ter uma oportunidade de entrar. Senão às vezes vai para um jogo, vai outro e fica muito esse ping-pong. Então tem dado 2 jogos seguidos e é assim que a gente vai seguir. Então Safira, queijo, Safira e Batata. Tecate, são 3 jogos que o Londrina realizou fora, né? Vamos dizer Claro, assim, claro. 2 fora, depois teve que fazer com o Vasco. Na matemática eram 9 pontos, o Londrina conquistou 4. Está dentro daquilo que você esperava? Dava para chegar mais? Não, tá dentro. É claro que você se lamenta depois de cada jogo, do término de cada jogo, porque você sabia que poderia vencer. Como foi do Oeste, como foi do Goiás, como foi do Joinville, né? Então a gente sabia que podia vencer. Mesmo o Ceará que nós perdemos, mas nós tivemos a primeira bola do jogo a nosso favor para poder marcar o gol. Então não aconteceu, então o Lucas do Rio Verde, sabemos que a equipe é muito forte na sua casa, mas o Londrina tem condições de buscar pontos lá com certeza. Então essa trajetória que nós temos que compensar por aqueles perdidos, recuperando. Então a gente já tinha recuperado do Bahia, né, por falar assim, entre CRB, né, que a derrota foi aqui, já tinha tido uma recuperação. Infelizmente veio a fatalidade de novo. Então nós vamos ter que recuperar essa derrota aqui do Vasco em outro momento. Já recupera do Luverdense? Olha, respeitando, é uma grande equipe luverdense, está num momento bom também, mas eu acredito que nós temos uma equipe qualificada para jogar de igual para igual. Jogo dificílimo, mas o Londrina tem condições. Mano, o que dá para falar dessa derrota de 1-0 do gol, da maneira como saiu, Germano? Na verdade, pela intensidade, né, que o time jogou, pelo nível técnico, tático, é difícil você falar sobre justiça, né? Mas eu acho que o Londrina teve condições no mínimo para sair com um empate daí, pelo que apresentou, daquilo que criou, uma marcação forte, de uma intensidade de posse de bola, envolvendo a equipe adversária. Mas é levantar a cabeça, não podemos lamentar que no final de semana aí, na sexta-feira, já temos um jogo muito importante. Mas eu acho que a equipe teve um alto nível, um alto rendimento hoje. A impressão que a gente teve de fora é que o Vasco tentou retardar o jogo, jogar com aquela malícia e tal. Foi isso mesmo dentro de campo? Foi o que acabou representando no momento de tiro de meta, numa reposição de falta. É difícil você falar, né, de justificar algumas coisas, mas errar e acertar faz parte do processo. Agora, ser omisso, é isso que nós ficamos um pouco chateados com relação a essa reação do árbitro em demorar, né? Não é só a questão do acréscimo em si, mas eu acho que é o jogo ser jogado, né? Ter mais tempo de bola rolando, e é isso que nós buscamos o tempo todo. E acabaram fazendo, depois que saíram na frente, foi isso, né, todo momento, tanto com o goleiro quanto o defensivo dele, numa bola parada. Mas nós não podemos colocar nossa desculpa num momento como esse. Como eu disse, eu acho que a equipe do Londrina está de parabéns por aquilo que apresentou, daquilo que criou. E parabéns ao torcedor também que do início ao fim nos apoiou, mais uma grande partida. Nesse assunto da arbitragem, desculpa, Neto, chegou a conversar com o juiz, porque chegou um momento que o Vasco estava catimbando demais. A última falta do Londrina ali foi uma barreira de distância de futsal. Chegou a conversar com o árbitro? O que ele disse para vocês? O tempo todo nós estávamos em cima dele, o tempo todo nós estávamos pedindo que tivesse mais tempo de bola rolando, que tivesse mais tempo de jogo, porque era nítido, né, o intuito do Vasco depois que acabou fazendo o gol. Não era jogo, não queria nada com nada, né, porque viu a intensidade do Londrina, o nível de posse de bola, o nível técnico. Mas é isso que eu falei, acertar e errar faz parte do processo. É difícil você, às vezes, né, argumentar nesse sentido, mas a omissão que nos deixou nós um pouco chateados com relação a disso, porque a todo momento nós estávamos chegando no árbitro para cobrar essa atitude de ter a bola em jogo. Mas, infelizmente, acabou acontecendo. Como eu disse também, nós não podemos colocar também no árbitro a culpa de uma derrota. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer essa omissão de não ter o jogo. Mas agora, o jogo em si, como eu disse, acho que o Londrina está de parabéns por aquilo que criou. É difícil você falar depois de uma derrota, parabéns para o Londrina, mas nós tivemos coragem, tivemos atitudes e enfrentamos de igual para igual a equipe do Vasco. O que você viu do gol? Na hora que o Rodrigo cobrou, a bola bateu no pé, não lembro de quem estava na barreira, e ela pegou um efeito. Na hora que a bola quicou, acabou surpreendendo o Marcelo. Isso foi minha visão, né? Acabou surpreendendo ele.
né? A bola pegou um efeito, depois que ela quicou, acabou encobrindo ele. É uma infelicidade que acabou acontecendo. Não podemos colocar a culpa no Marcelo, porque, é como eu disse, não posso de encontro aquilo que eu falo também, né? De você acertar e de você errar, que faz parte do processo. Mas quantas vezes ele não tem nos ajudado? Se for olhar a questão de crédito ou descrédito, ele tem muito mais crédito aí para poder falar. Então, acho que a equipe do Londrina procurou, né, depois que acabou tomando o gol, acho que antes do gol a gente estava procurando jogar e é isso que nós buscamos até o final. Infelizmente, nós não acabamos fazendo o gol para que pudesse pelo menos sair com o empate daqui. Já no final da partida, o torcedor aplaudiu, reconheceu que o time fez o que era possível, né? O gol não veio, foi por acaso. O torcedor viu essa dedicação, esse empenho, esse foco que o Londrina teve de buscar o resultado dos 90 minutos. Em momento algum ficamos acuados, por mais que a equipe do Vasco, mas eu acho que viu a dedicação e empenho de todos os atletas. Então, nós que ficamos felizes também com a atitude do torcedor ter comparecido no estádio, com a atitude do torcedor ter nos apoiado a todo momento, com a atitude do torcedor ter confiado e passando essa confiança para nós atletas, que sem dúvida nenhuma isso é muito importante para nós no segmento da competição. Gostaria que você falasse do aspecto físico. Você era dúvida para o jogo, o cartão amarelo vai ser até um fator benéfico para você recuperar para o jogo, as duas partidas da semana que vem contra o Brasil e o Criciúma? Rapaz, benéfico depois que você ficar de fora, cara, é difícil demais. As coisas acabam acontecendo, mas atleta algum quer ficar fora de uma partida. Essa dor ela é natural da sequência que está sendo essas partidas, né? Numa sequência, uma batida muito forte, esses jogos que está acontecendo, um ritmo muito intenso. Você falar que um atleta não tem dor hoje, não é atleta de alto rendimento. E a gente tem que conviver com algumas coisas, e foi isso que acabou acontecendo comigo. Na verdade, lógico, também eu não posso deixar de que uma dor ou qualquer coisa venha acontecer no sentido de impossibilitar movimento ou rendimento, então foi isso que acabou acontecendo, né? Acabou não atrapalhando na questão física, na questão de rendimento e fiquei à disposição para poder atuar. Então foi isso que acabou acontecendo. Agora, sem dúvida nenhuma, procurar recuperar aí agora para estar pronto na próxima rodada. Ô Germano, são 3 desfalques, né? Você, o Luizão e o Itamar. 3 desfalques de peso, né, para um jogo contra o Luverdense, não? Na verdade, Netão, quando se fala de perca, né, eu posso dizer com toda franqueza, assim, que o Londrina, cara, tem um elenco hoje muito competitivo, né? Demonstrou isso em vários outros jogos aí, com a não ida de alguns atletas. Né, isso diante do Oeste, que nós ficamos sem alguns atletas, no jogo contra o Bahia, sem alguns atletas, e a equipe obteve o mesmo rendimento. Então é isso que nós esperamos, que o nível continua, que o nível cresça, que essa competitividade ela existe dentro do grupo, e as oportunidades, né, são dadas e que cada um tenha aguardado e treinado muito forte quando essas oportunidades aconteçam. Então, quanto isso, eu não tenho dúvida nenhuma que o Londrina, quem quer que seja os atletas que venham entrar, né, nessa ausência de alguns atletas suspensos, que vai dar sua melhor e o Londrina vai sair com um grande resultado de lá. Tem que a gente vai ter que improvisar algum colega seu de posição ali para fazer a zaga, ou o Anderson, ou o Gilmar. É muito difícil para um volante passar a ser zagueiro? O Anderson, é difícil falar alguma coisa assim, né, no sentido da cabeça do Tencate que ele venha fazer neste momento, mas a opção que ele vier a tomar, eu acredito que nós treinamos e diante das possibilidades de treinamentos e circunstâncias que acabam, nada é de uma hora para outra. As coisas sempre, o Tencate tem procurado trabalhar, não é invenção e não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. E isso demonstrou porque o Anderson, o Naldinho, ele acabou entrando no jogo contra o Bahia, foi super bem na zaga, né, ali no momento que o Matheus acabou sendo substituído por causa da lesão. Então as coisas assim nunca acontecem por acaso. O Tencate tem trabalhado, sabe do que tem acontecido, do que está acontecendo. Então assim, quem vier substituir, seja um volante ou seja qualquer outro atleta de outra posição nessa função, as coisas não vai ser de uma hora para outra ou que isso vai assustar, não. As coisas estão sendo bem trabalhadas no dia a dia. Então não tem dúvida nenhuma do que vier a acontecer vai ser o melhor para a equipe. Você está pendurando a touquinha hoje ou não? Rapaz, eu acredito que seja o último jogo com a touca mesmo.
né, devo tirar os pontos amanhã. Graças a Deus a cicatrização ela ocorreu bem. Na verdade, eu estava usando essa touca para que num cabeceio não viesse abrir os pontos e voltar a sangrar novamente ou tiver que refazer os pontos. Então essa foi a precaução que acabou acontecendo no sentido de evitar, né, uma nova lesão na onde que existia. Então acredito que amanhã ou depois devo estar tirando essa touca, pendurando essa touca e que espero que não aconteça mais isso. Você não tinha nenhum receio de colocar a cabeça da bola com 7 pontos na cabeça? 8 pontos. 8 pontos. Na verdade, a hora que nós entramos para trabalhar, a gente acaba esquecendo de tudo, acaba a intensidade, o foco, a adrenalina. Ali, se chegasse a acontecer qualquer coisa, saía para costurar de novo, voltava e as coisas iam continuar. Como eu disse, eu acho que a dor, ela existe num atleta de alto rendimento, algumas coisas acabam acontecendo, agora o que vem a limitar o atleta a jogar, isso sim aí acaba prejudicando, mas em momento algum isso acabou me atrapalhando e agora recuperar e estar pronto à disposição na rodada seguinte. Germano, mesmo fora da partida, o que dá para dizer dessa partida contra o Luverdense fora agora? Um jogo muito competitivo, acreditando no bom resultado que o Londrina venha buscar, porque tem demonstrado isso nos jogos fora que temos feito e é em cima disso que nós vamos trabalhar e ao mesmo tempo de longe também torcendo para que meus companheiros obtenham um ótimo resultado fora de casa. Retornar depois de 4 jogos, a gente sabia que você não estava 100%, você suportou bem, como é que você está sentindo agora? Eu suportei, eu vim sentir o desgaste bem pro finalzinho da partida, porque eu acabei ficando um pouco alguns dias, né, sem treinar, o corpo acaba sentindo, mas eu acho que por aquilo que a equipe apresentou, a gente acabou sofrendo muito pouco, né, na questão defensiva, e isso ajudou bastante a gente não sair tão desgastado de campo. Como é que foi para vocês perder com um gol daquela maneira como saiu, Silvio? É uma derrota como qualquer outra, a gente não pode agora dar ênfase à forma como tomamos o gol, é entender e pegar o que a gente apresentou de bom, que foi muitas coisas, a gente teve um volume de jogo muito bom e continuar dando confiança, passando confiança aos companheiros, porque a competição ela é exigente mesmo e a gente já tem um compromisso agora sexta-feira, no qual a gente precisa buscar um resultado positivo. Silvio, o que esperar desse Luverdense? É uma equipe que ano passado ela já fez uma campanha regular, né? Chegou até os finais do campeonato brigando ali com algumas chances reais por acesso e agora novamente está fazendo uma competição muito regular. A gente sabe que vai ter o desgaste de viagem, né? A gente sabe que lá é difícil, mas a gente pode surpreender porque a equipe já mostrou que tem capacidade para isso diante do Bahia. O Rodrigão só levou vantagem uma vez naquele giro que a bola bateu na trave. Esse aprendizado aí vem lá do Brasil de Pelotas? A gente sabe que ele é um jogador que usa muito o corpo. Até mesmo na própria jogada no qual ele teve êxito, eu tive a percepção, achei que ao ele fazer o giro, o Luizão ia conseguir antecipar e ele acabou levando um pouco de sorte, porque o Luizão quase conseguiu realmente interceptar a bola. E foi só um lance, né? Mas a gente tem que minimizar o máximo possível para que lances como esse não acabem resultando em gol. Você falou da arbitragem que permitiu, né, que a catimba do Vasco, depois que fez o gol logo no começo, você percebeu assim também que o árbitro deixou o jogo ficar preso por atitude do time do Vasco, Silvio? A gente sabe que o time do Vasco é um time experiente, a gente sabia que eles iam realmente tentar retardar ao máximo a partida. Agora cabe ao árbitro ter a personalidade, né, de se posicionar em campo, né, independente se o time é tradicional ou não. Eu acho que houve pênalti dentro da área, na frente dele, no qual ele não teve a personalidade de dar, o cara me agarrou nitidamente numa bola que eu estava inteiro para cabecear. Mas esses erros não são de agora. A arbitragem ela sempre foi muito contestada no Brasil e a gente, infelizmente, tem que saber lidar com isso. Silvio, o que você viu do gol, do lance do gol? Qual que era a tua visão ali? Não, eu vi o que eu acho que até o meu próprio companheiro Marcelo ele imaginou que talvez ela não tomasse um efeito tão grande igual tomou, até porque a bola ela saiu numa trajetória um pouco lenta, né? Infelicidades. Eu há 3 rodadas atrás falhei no lance capital de gol
né, e nem por isso os meus companheiros perderam a confiança. A mesma coisa vai acontecer com o Marcelo, porque ele vem salvando nós há tempo aí já. E apesar da derrota, né, Silvio, o torcedor aplaudiu o final do jogo. Isso dá moral para a sequência aí, né? É notório de que a equipe se empenhou, que a equipe lutou os 90 minutos, jogou boa parte do segundo tempo com os 10 jogadores no campo do adversário, e o reconhecimento veio de fora. Isso realmente nos dá confiança para a gente continuar mantendo o ritmo, porque a gente sabe que está numa sequência boa. Não fizemos ainda uma partida abaixo nessa Série B e a gente tem que continuar assim, jogando dentro, seja dentro ou fora de casa, sempre buscando o resultado. Como é que faz para recuperar? A gente sabe que você não está 100% num espaço de tempo tão curto. É tratamento, né? Não tem outra coisa, tem que tratar. É uma lesão que é de difícil cura rápida, tem que ter muita paciência. As previsões são de algumas semanas e a gente vai tentando aí se adaptar para poder estar ajudando a equipe até que a gente tenha realmente um descanso para que a gente possa realmente sanar de vez as dores. Pois é, e a zaga vai ser um grande problema. Você vai ter que ter talvez um volante do lado lá, contra o Luverdense, é o que sobrou agora. Então eu acho que tem também uma possibilidade do Marcondes aí, mas o professor sabe lidar com isso, sabe as peças que tem na mão, eu acho que vai conseguir usar as melhores para esse jogo de sexta-feira.